A gente começa, então, agora oficialmente, né, com a nossa palestra de abertura, que a gente vai falar sobre câncer, um problema global de saúde pública. E o nosso ilustre palestrante é o Dr. Gonçalo Vecina Neto, que é superintendente do Hospital Sírio-Libanês. Bom dia, quase boa tarde já, né? Da hora que me ligaram, às 10:50, eu estava aqui na Floriano, e aí peguei do lado errado. E fui parar na Faria Lima e atrasei um pouco. Desculpem, por favor. Não quis vir de táxi, deu nisso. Bom, queria iniciar agradecendo o convite que me foi feito para estar aqui hoje, falando sobre câncer. E agradecer também, porque atrasar um pouquinho melhorou, porque eu ouvi o que o Rafael falou, eu li bastante sobre esses dados que foram apresentados ontem, mas ele foi muito rico na sua apresentação e eu acho que isso adianta bastante das questões que eu quero colocar, né? Apesar de tudo que ele falou dos obesos, né? A gente sempre... Eu acho que não tem nada a ver essa história, sabe? Você concorda, não concorda? Mas... Bom, deixa pra lá, não é mesmo? Porque há um complô contra os gordos, não é? Cardiovascular, gordo, câncer, que não estava assim gordo, não. Acidente, daqui a pouco vão dizer também é gordo, porque ocupa muito espaço e aí, né, fica no caminho, não? Enfim, vamos em frente, não é? Mas eu queria... Professor Ricardo Renzo Brentani. O professor Ricardo Renzo Brentani faleceu, se não me engano, há 2 anos, uma coisa assim. Eu tive a oportunidade e a honra de trabalhar com ele no Instituto Central do Hospital das Clínicas. Ele foi um dos responsáveis por, hoje, na minha opinião, pelo menos, colocar o Hospital do Câncer na posição em que ele está em relação ao tratamento de câncer em São Paulo e no Brasil. Recuperou o Hospital do Câncer, a Fundação Antônio Prudente. Criou a disciplina de oncologia na Faculdade de Medicina da USP, foi o seu primeiro professor titular e foi um dos melhores gestores que a melhor instituição financiadora de pesquisas deste país tem, que é a FAPESP. Então, nós temos que sempre que pensamos em câncer nesse país, nós temos que reverenciar a pessoa do professor Ricardo Brentani. Você vê que ele era uma pessoa muito difícil de conviver, porque ele era duro, não? Ele era muito duro no relacionamento. Mas ele tinha uma frase que era lapidar, e eu acho que essa frase é uma frase que nós temos que introjetar na nossa vida, não? Em relação ao câncer, existem 2 tipos de pessoas: as que têm e as que vão ter. Não tem saída, né? Basta viver para ter câncer. Mais do que qualquer outra doença, o câncer é uma doença do envelhecimento celular. Então, se nós envelhecermos, nós teremos chance de ter câncer. E acho que essa é a principal transformação que ocorreu nos últimos anos. É o cenário demográfico. O cenário demográfico mundial, e particularmente o brasileiro, sofreu uma transformação muito grande nos últimos 30 anos. O que nós fizemos em 30 anos, a Europa fez em 100 anos. Então, nós transformamos muito rapidamente a nossa realidade demográfica. Os componentes são sobejamente conhecidos. Nós derrubamos as taxas de natalidade. Não interessa a classe social, né? Quando essa história começou a ser discutida
por demógrafos brasileiros como Elza Berkó, havia uma suspeita de que rico tinha menos filho do que pobre. E, de repente, pobre começou a ter tão poucos filhos quanto ricos. Porque junto com a queda da natalidade, aconteceu um fenômeno que foi concomitante e que contribuiu muito para essa queda da natalidade, que foi o processo violento de urbanização pela qual a sociedade brasileira passou. Na década de 60, o Brasil era um país predominantemente rural. Nós tínhamos lá 70% da população rural. Hoje, o país é 85% urbano. Estados como São Paulo, 96% da população é urbana. E quem vai para a cidade, acontece uma série de transformações em quem vai para a cidade. Uma delas é a institucionalização da força de trabalho feminina. E aí sobra menos tempo para parir. Sobra menos razões também para parir e engravidar, não é? Então, há uma redução, uma queda da natalidade. E além dessa queda da natalidade, você é submetido a uma condição de vida diferente da condição de vida que você tinha no meio rural. Principal diferença, saneamento básico. E dentre as principais diferenças do saneamento básico, acesso à água tratada. O que mudou o perfil da mortalidade infantil brasileira foi acesso à água tratada. Ponto. Cloro. Em segundo lugar, veio um muito exitoso programa de imunizações. Certamente hoje é considerado dessa forma o mais exitoso programa de imunizações em massa do mundo. Então, essa conjunção de... Não tem bala de prata nessa história, mas a urbanização, o acesso à habitação, acesso a saneamento, acesso a um modelo de financiamento do dia a dia, da vida, acesso à escola, acesso a serviços de saúde. Né? Uma coisa de 6, 7 meses atrás, o Lancet publica um estudo do professor Maurício Barreto, da Universidade Federal da Bahia, correlacionando presença do Programa de Saúde da Família, presença do Bolsa Família e mortalidade infantil. Cai 19% a mortalidade infantil em regiões onde você tem Programa de Saúde da Família junto com o Bolsa Família. Programas de distribuição de renda. O processo de urbanização, ele muda a feição da sociedade. E é óbvio que queda da natalidade, aumento da urbanização, envelhecimento populacional. Com diferenças regionais, menos importante no Norte e Nordeste, mais importante também. Né? Mais importante no Sul e Sudeste, mas também importante no Norte e Nordeste. Esse é um fenômeno nacional, com diferenças, é óbvio, com diferenças regionais. Da mesma maneira que os dados que vão continuar sendo apresentados aqui ao longo do dia, sobre a incidência de câncer, e nós temos um número de casos diagnosticados menores no Norte e Nordeste do que no Sul e Sudeste. Isso é fruto de dois eventos. Um evento é o evento envelhecimento, outro evento é o evento diagnóstico, subdiagnóstico. Assim como também quando nós comparamos essas incidências com as incidências dos países desenvolvidos. Então tem um componente que é envelhecimento, tem um componente que é subdiagnóstico. De qualquer sorte, esse cenário demográfico, junto com
que nós poderíamos chamar de um cenário social decorrente principalmente desse processo demográfico, desse processo de urbanização, eles fizeram uma transformação muito grande na sociedade brasileira. A sociedade brasileira, nos últimos 10 anos, passou por uma transformação social que veio a dar nessa nova classe C e D, novos consumidores. Nós elevamos a condição de consumidor cidadãos que tinham dificuldade para consumir. Nós fizemos isso com 60 a 80 milhões de brasileiros. É uma Alemanha que mudou de posição dentro do país. Graças a esses processos de distribuição de renda, esse processo de urbanização. É óbvio que também esse contingente e a sociedade brasileira foram expostas ao que o mundo todo foi exposto, que é essa revolução comunicacional. Essa revolução que num primeiro momento, lá pelas final da década de 70, 80, tinha um componente muito importante na televisão e na difusão da informação, na substituição do rádio como instrumento de difusão, substituição não, acréscimo da televisão como instrumento de difusão de conhecimento, e que nós ainda até hoje não aprendemos a utilizar direito. Nós conseguimos vender mais sabão Omo, mas nós não conseguimos vender hábitos saudáveis ainda. O marketing sabe como fazer para vender qualquer porcaria, mas não sabe como faz para vender coisa boa. Isso é um desafio que nós vamos ter que vender. Quer dizer, como, através da comunicação e dos conhecimentos que nós temos, de difundir conhecimento, de difundir comunicação, difundir conhecimento, vamos fazer com que coisas como essa, que foram citadas aqui pelo Fábio em relação aos carboidratos, se transformem numa bandeira da população. No caso do cigarro, nós quase perdemos a batalha. Eu estava como presidente da Anvisa quando nós lançamos a proibição da propaganda de cigarro na televisão. Essa medida passou por 1 milímetro. E mesmo assim, no Grande Prêmio de Fórmula 1 de 2003, já com a proibição do cigarro, teve propaganda de cigarro nos carros da Fórmula 1. Se abriu uma exceção. E a sociedade nem se mexeu. Hoje há um reconhecimento muito mais importante do afastamento do vício do cigarro. E há um certo clima que um fumante sente quando ele acende um cigarro em qualquer lugar, que é fundamental para a redução que nós tivemos no número de tabagistas. É lógico que, de novo, é um conjunto de medidas. É muita informação, é a propaganda, é a fotografia no maço de cigarro, é a discussão, é as pessoas se libertando da vontade de falar, mas como você me incomoda quando acende um cigarro, sem ficar com vergonha de estar atrapalhando o outro, mas sentindo que quem está atrapalhando é quem está fumando. Né? E eu falo como um fumante de 30 anos, já parei. Né? Mas, e parei nessa era. Eu estava brigando com os caras para pôr fotografia de maço de cigarro lá, e eles chegavam para me visitar e me davam um cigarro. Né? Aí eu falava, não, não fumo mais. Né? Então, a questão do cigarro é algo com a qual nós temos que aprender com o que nós temos que fazer com sal, com carboidratos, com as gorduras saturadas e com as gorduras transaturadas, que são os 4 cavaleiros do Apocalipse no que diz respeito à alimentação. Grande problema que nós vamos ter pela frente são 2. Um é a indústria da propaganda, que é fortíssima. A televisão vive da indústria da propaganda.
Uma parte importante da imprensa vive exclusivamente da indústria da propaganda. E boa parte da indústria da propaganda é alimento. E boa parte do alimento depende de sal, de açúcar e de gordura saturada. Porque o sal, o açúcar e a gordura saturada é que faz um produto industrializado ser tolerável do ponto de vista do sabor. Essa batalha está sendo travada e os primeiros 4 ou 5 rounds a sociedade perdeu. Já perdemos. Falo como quem viveu essa batalha do lado de lá. Porque a sociedade não se assenhorou dessa discussão. Vocês não tomaram conhecimento dessa discussão. E o Estado, representando a sociedade, debilmente, porque o Estado representa debilmente a sociedade nessas grandes lutas, perdeu essa luta contra a indústria da propaganda. Então, existem acordos para regular um pouquinho a questão do sal. Mas o açúcar, nem pensar. As bebidas adoçadas, todas, né? Pense em qualquer cola, qualquer bebida que tenha gás e seja doce, são o maior consumidor de açúcar do país. Existe na lei uma proibição a colocar um edulcorante junto com o açúcar nas bebidas gasosas, porque isso reduziria o consumo de açúcar. Apesar de reduzir a quantidade de açúcar que as pessoas tomam quando tomam a tal das bebidas gasosas de uma maneira em geral. Tão forte é a força da indústria. E isso nunca foi discutido. Então, essa revolução comunicacional que está em marcha, se nós conseguirmos utilizar essa força dialeticamente, que está sendo usada lá, ser usada aqui também, é a volta do golpe do chicote de aroeira no lombo de quem mandou dar, essa dialética, nós certamente teremos uma condição de transformar essa revolução comunicacional. Mas nós temos que nos assenhorar disso. Essa revolução comunicacional ganhou um vetor fantástico a partir da década de 90, que é a internet, para o bem e para o mal. Eu acho que esse é um segundo componente dessa revolução social a qual eu estava me referindo, porque ela empodera o cidadão no sentido de que ele passa a ter um acesso mais rápido e um acesso que não é um acesso passivo, que esse é um dos grandes problemas que eu acho na questão da mudança comunicacional. Né? Você ficar em frente de ouvindo rádio ou em frente da televisão, é uma atividade passiva. Agora, você ficar numa rede social, indo e vindo, você acaba tendo que formar a sua opinião e colocar aquilo que você pensa em relação ao assunto que está sendo discutido. Então, esse cenário social, o cenário demográfico e o cenário social são fundamentais. O terceiro cenário dessas transformações que nós estamos vivendo aqui é o cenário epidemiológico. Sobre o cenário epidemiológico, o Rafael falou, e depois, pelo que eu conheço do programa, nós vamos discutir muito mais. O fato é que hoje morremos de doenças e agravos não transmissíveis. Ponto. E o que isso tem a ver com o quarto cenário, que é o cenário assistencial? Tudo. Nosso sistema de saúde, público e privado, SUS e os grupos médicos, estão preparados, têm uma estrutura assistencial para atender doenças infectocontagiosas. Doenças que o contato vertical resolve o problema. Você vai no médico uma vez, 2 vezes, 3 vezes, resolveu a pneumonia.
Você vai no médico uma vez, 2 vezes, 3 vezes, resolveu a diarreia. Agora não. Eu tenho que ir no médico e voltar no médico 4 vezes por ano, porque não tem outro jeito de controlar a hipertensão. Eu tenho que voltar no médico 4 vezes por ano, porque não tem outro jeito de controlar a minha diabetes. Não tem outro jeito, porque eu tenho uma série de possibilidades do ponto de vista dos cânceres, que a única maneira de acompanhar é indo no médico. Ou indo no sistema de saúde, que esse é um outro problema do sistema de saúde brasileiro. Tudo é o médico que tem que fazer. E aí, não tem médico para fazer tudo. Falta médico. Nós temos um médico para cada 600 habitantes. Para um modelo como o que nós estamos pensando para atender doenças crônico-degenerativas, nós temos que ter algo em torno de um médico por cada 250 a 300 habitantes. Então, nós estamos com metade do número de médicos que nós precisaríamos ter para montar um modelo assistencial resolutivo. Não tem saída para isso. E começamos a discutir isso. Desde quando a gente está discutindo que falta médico? 20 anos? 10? 5? Não faz mais do que 2, 3 anos que nós estamos falando que falta médico. Agora, falta médico por quê? Falta médico porque nós envelhecemos. Nós envelhecemos há tão pouco tempo assim? Falta médico porque as crônico-degenerativas estão matando mais do que as infecto-contagiosas. Há tão pouco tempo assim. Então, essas transformações não aconteceram de repente. Nós, e quando eu digo nós, é um nós com boca cheia, inclui eu. Nós não percebemos o que estava acontecendo na nossa realidade sociodemográfica, epidemiológica. E, de repente, esse é o assunto. Nós temos que repensar o modelo de atenção à saúde. Nós sempre falamos que nós fazemos pouca prevenção. Quem frequenta congresso, debate, o cacete, já ouviu essa história. Falta prevenção. Só que o falta prevenção não dura mais do que o tempo da palavra no nosso ouvido. Porque nós nunca fizemos nada com esse falta prevenção. Mesmo num câncer como o câncer de colo uterino, que não precisa de médico para ser diagnosticado. Porque quem faz a coleta pode ser um auxiliar de enfermagem. Só que a gente transformou isso também no inferno. O auxiliar de enfermagem só pode fazer a coleta se tiver uma enfermeira supervisionando. É exigência dos conselhos. O que é muito bom para a corporação das enfermeiras, porque isso aumenta a empregabilidade delas. Eu não sou contra as corporações. As corporações têm que fazer o papel delas, só que do outro lado, a sociedade tem que fazer o seu papel também. Então, quando a gente fala em acolhimento, humanização e imunidade sanitária, nós temos que repensar o que nós estamos chamando de acolhimento. O acolhimento só pode ser feito por médico? Se acolhimento só pudesse ser feito por médico, estamos no mato sem cachorro, porque não tem médico. Mesmo com os cubanos, vamos continuar com falta de médicos. Não tem saída. Então, essa é uma questão que nós temos que revisitar. A montagem do modelo assistencial. Temos que ter atenção básica. E temos que ter uma atenção básica com um médico que seja capaz de fazer o pré-doença, principalmente em relação aos cânceres. Existe uma pré-doença. Carocinhos que aparecem pelo corpo são importantes e têm que ser investigados. Então, esse sujeito que está na atenção primária, ele não precisa ser um deus, não precisa ser um super médico, mas ele tem que ter umas perguntas básicas para responder a um conjunto de 100 patologias, não é mais do que isso. Então ele tem que ter um pouco de informação para ser um bom médico da atenção primária. E fazer essas ações, que são as chamadas ações de prevenção primária, de maneira adequada.
temos que montar um sistema secundário de atenção que nós não temos, para a prevenção secundária. E na prevenção secundária está o diagnóstico precoce. Parte importante do diagnóstico precoce vai acontecer na atenção primária. Embora seja uma ação de recuperação, é na atenção primária que ela vai acontecer. Como é o caso do Papa Nicolau, como é o caso da mamografia, como é o caso do sangue oculto na fezes, do câncer de colo, como é o caso de todos os cânceres de pele, como é o caso de uma boa parte, inclusive, de cânceres de tumores líquidos. Que se o médico estiver pensando nisso, ele tem condição de fazer um pré-diagnóstico e encaminhar para um nível adequado de atenção no secundário, na atenção médica de complexidade secundária. Então, diagnóstico precoce. Terceiro, condição de tratamento. Como é que trata câncer? Trata câncer com cirurgia, mas tem que ter acesso à cirurgia, não pode ficar... Bom, tem que diagnosticar direitinho primeiro, né? Então tem que ter acesso a esses métodos modernos mais complexos, como tomografia e ressonância. Agora, de novo, tanto o acesso ao diagnóstico quanto o acesso ao tratamento tem que estar regulado. Não adianta eu fazer o diagnóstico de um câncer de próstata hoje e fazer o estadiamento daqui a 6 meses e a cirurgia daqui a 1 ano. Vai ter metástase. E a chance do sujeito se tratar e curar é 0. O tempo é inimigo. Então nós temos que mudar essa relação no sistema de saúde com o tempo em relação ao câncer e ao diagnóstico, estadiamento, tratamento. O PET-CT é padrão ouro para fazer estadiamento de câncer. Qual era o problema do PET-CT? Até 2008, somente o Estado brasileiro podia fazer radioisótopos. Era a prerrogativa do Estado trabalhar com energia atômica. A partir de 2008, houve uma mudança constitucional e o privado teve autorização para fazer isótopos radioativos. Então, a partir de 2008, hoje nós estamos com isótopos, com ciclotrons, aparelhos que produzem isótopos distribuídos em boa parte do país. E com isso se multiplicou o número de aparelhos que fazem tomografia por emissão de pósitrons acoplado a um tomógrafo. E é o padrão ouro para fazer o estadiamento de tumores hoje. Só que é um exame caro, sofisticado, e como todo exame caro e sofisticado, como é o caso da tomografia, da ressonância, também tem sido mal utilizado. Faltam protocolos de uso, tanto no SUS quanto na iniciativa privada. E se nós não tomarmos cuidado com os protocolos de uso que evidenciam a necessidade da utilização daquela tecnologia, não tem dinheiro que pague assistência à saúde. Nós temos um problema de financiamento, tanto no setor público quanto no setor privado. Não tem dinheiro que chegue se nós não aprendermos a fazer as coisas certas, no momento certo, porque elas devem ser feitas, ou seja, a melhor evidência. Também na questão do tratamento, então, além da cirurgia, quando necessária a tempo, existe a questão da químio e da radioterapia. A quimioterapia é uma discussão importante do ponto de vista de evidência. E é lógico que a discussão sobre limites do uso da quimioterapia vai vir da sociedade. Então, saiu uma droga nova. Em média, ela dá 4 meses de sobrevida e custa tanto. 4 meses de sobrevida vale o custa tanto? Porque normalmente esse custa tanto é uma coisa abusiva. Custa um carro por mês de sobrevida. Se é a sua mãe, você vai querer que gaste esse carro.
Se é o seu vizinho inimigo da esquerda, tanto faz. Mas essa é uma decisão que nós vamos ter que tomar na sociedade brasileira. E estamos tomando. Qual é a alternativa para isso? É conhecimento. Ter centros com capacidade de avaliação da tecnologia. Hoje o Brasil tem uns 2 ou 3 centros com capacidade de produzir evidência que possa ser aceita. E a Conitec, no Ministério da Saúde, é um órgão que está se desenvolvendo e eu tiro o chapéu de maneira séria. Ela produz evidências que podem e devem ser utilizadas para tomar decisões clínicas em massa. O resto é judicialização. Judicialização é ruim? Não. A judicialização numa sociedade democrática é uma forma de construção de um caminho. O juiz entra, o juiz chama o perito, o Estado, se for competente, faz uma peritagem contra a peritagem do perito chamado pelo juiz, e o juiz toma uma decisão. E o Estado deve cumprir com essa decisão. Então, o problema da judicialização é que alguém não joga o jogo direito. Quando o Estado não busca a contra-evidência, quando não cria o diálogo jurídico. Porque a judicialização é um espaço para você estabelecer um diálogo jurídico. Então, essa é a questão dos oncológicos, que é muito complexa. Dentro dessa mesma linha, complexo acesso a oncológicos via a questão da pesquisa. O Brasil é um país hoje travado na questão da pesquisa de medicamentos e de equipamentos médicos, por 2 razões. Primeira, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa Clínica, ela não está a serviço da melhor ciência. Ela está a serviço de ideologias. Ideologia religiosa, ideologia contra o capitalismo, qualquer bobagem, mas não a serviço da ciência. Isso precisa ser dito. Tenho certeza que muita gente vai falar mal de mim. Minha mãe não será atingida. Não será atingida, que nem mãe de juiz de time de futebol. Agora, o fato é que a Comissão de Ética hoje é dirigida por um sindicalista. E ele foi a melhor opção a um religioso. Veja, a Comissão de Ética em Pesquisa, em última análise, o que ela discute é metodologia científica. Ela não discute ética. Ela discute metodologia científica e está ligado a um conselho leigo, que é o Conselho Nacional de Saúde. Está errada. Ela tem que ir para um órgão de ciência e tecnologia. Tem que ter, mas tem que ir para um órgão de ciência e tecnologia. Maior exemplo de que a Comissão de Ética em Pesquisa está voltada para algo que não constrói a melhor ciência. Pesquisas financiadas por indústrias farmacêuticas nacionais são aprovadas no CEP local. Pesquisa financiada por multinacional tem que ir para Brasília. Isso é xenofobia. Ponto. Então, e a segunda trava é a Anvisa, que demora para fazer os registros. Nós temos muitas drogas que os países desenvolvidos já têm à sua disposição, que o Brasil não tem à disposição. Por quê? Porque não foram aprovadas por um problema burocrático da Anvisa. Não é um problema de aprovação. E a terceira forma de tratamento é a radioterapia. O Brasil está atrasadíssimo em termos de oferecer equipamentos de radioterapia adequados para o tratamento de câncer. Nós ainda temos em muitos lugares do Brasil câmaras que usam cobalto e não o acelerador linear. Agora, com essa recente licitação, o Brasil vai distribuir 80 de uma vez só. Vejam o buraco que existe. Aceleradores lineares para nós termos possibilidade de tratar de maneira adequada, no tempo adequado, com uma redução da área que vai ser destruída pela radiação, da área normal que vai ser destruída pela radiação junto com o tumor, utilizando tecnologia de última geração, que é a tecnologia da radioterapia, utilizando o acelerador linear.
espero que essa licitação não seja cancelada. Então, esses 4 cenários, o demográfico, o epidemiológico, o social e o assistencial, tem que se conversar. E nós temos que conversar com a economia, porque tem que ter uma maneira de financiar melhor a assistência à saúde. Não adianta, eu ouço volta e meia pessoas muito inteligentes dizerem que não falta dinheiro na saúde. Quando nós pegamos o PIB, nós estamos gastando 10% do nosso orçamento do PIB em saúde. 10% é o que os países europeus gastam. Só que 45% desse gasto é público. Na Europa é 70% do gasto é público nos sistemas com características semelhantes aos nossos sistemas universais. Esse gasto diferenciado implica que nós gastamos em assistência à saúde pública $400 e na privada gastamos 800. Eu gasto o dobro na assistência privada. Está errado. Como é que corrige isso? Certamente não é tirando dinheiro privado, como eventualmente algumas pessoas acham que é mais fácil fazer. Não é. Tem que entrar dinheiro público na equação. Mas agora, que dinheiro público? Novos impostos? Eu não vejo alternativa de novos impostos. Fazer um país muito tributado. Então só resta uma alternativa. Nós temos que crescer. Se nós conseguirmos crescer, nós vamos ter talvez mais recursos para a saúde. E aí o resto é capacidade de informar a sociedade e mobilizar a sociedade para que a sociedade se coloque perante o Estado e se coloque perante si própria. Então, essas questões como a colocada do carboidrato, do sal, o Estado só vai vencer essa luta se a sociedade estiver junta. Então, não vai vencer. Essa questão do financiamento, parece que é uma coisa que os deputados só que discutem em Brasília. Nós temos que tomar conta dessas discussões. Essa questão da pesquisa clínica, a sociedade tem que se movimentar. E tem que tentar enxergar onde está o lado certo, porque essa questão de lado certo, do bom, do bem, é uma coisa complexa de entender mesmo. Ora, a pesquisa clínica foi feita para desenvolver novos medicamentos para as multinacionais ficarem mais ricas. Verdade. Então vamos ser contra a pesquisa clínica, porque nós não queremos mais lucro na saúde. Então, esse tipo de raciocínio tico e teco, né, não pode. O mundo é complexo e exige que as pessoas se senhorem dessa complexidade para se colocarem e formar vetores transformadores da sociedade. Então, nós, este encontro, tenho certeza, é um encontro que está construindo esse conhecimento, essa vontade transformadora. Nós temos que ter uma vontade transformadora da sociedade. O que falta ao Brasil é mais brasileiros sabendo para onde o país deve ir. E a partir daí exercendo seu direito de votar e transformar este país numa democracia melhor para o seu próprio povo. Muito obrigado.